Final de semana negativo para a dupla Grenal. O Inter perde no Beira-Rio por 1-0 para o Fortaleza e se aproxima da zona de rebaixamento. Agora, o foco é a Libertadores. E o Grêmio sofre a virada do Santos no final do jogo, com um erro classificado por Renato Portaluppi como infantil e de pelada. Volta para falar sobre o esporte, porque o Grêmio saiu derrotado ontem na Vila Belmiro. Um jogo que teve dois tempos bem distintos. Um primeiro tempo que não foi de muita qualidade nem de Grêmio, nem de Santos. Um jogo sonolento, estava um pouquinho mais, tentava chegar, mas um jogo aí que o Grêmio não tinha Luis Soares, não tinha o Vidia Sante, mas a gente viu ali já o gol do Cristaldo, né? Uma pintura que o meio argentino fez no comecinho do segundo tempo. O segundo tempo foi bem melhor, né? Tanto de Grêmio quanto de Santos. O Grêmio começou o jogo, o segundo tempo, muito enérgico, fez o gol com o Cristaldo, continuou pressionando, o Ferreira teve a chance para marcar, acabou não conseguindo marcar o gol. O goleiro fez uma boa defesa, o goleiro João Paulo, esse lance aí, e o Grêmio estava tudo encaminhando bem quando o técnico do Santos, que é o Diego Aguirre, colocou o Soteldo. No primeiro lance do Soteldo, ele já deixou o centroavante Marcos Leonardo sozinho e o Marcos Leonardo fez o gol, empatou o jogo. E estava tudo se encaminhando para o empate, o resultado não era tão positivo, nem tão negativo, empate fora de casa na Vila, que é sempre difícil de jogar, mas o Grêmio teve um erro, em especial o Ferreira teve um erro no finalzinho do jogo, aos 44 minutos, um erro considerado imperdoável, né? O Renato até classificou como infantil, a gente vai ouvir ele na sequência, porque a bola não saiu e o Ferreira achou que tinha saído e parou de correr. Então o Grêmio tomou esse gol aí no final do jogo, um gol assim, é até estranho, né, o gol que o Grêmio tomou, mas a gente vai ouvir agora o Renato Portaluppi falando sobre esse erro que resultou no gol e também no jogo como um todo lá na Vila Belmiro. Não tem jogo fácil. O que a gente não pode, independente do adversário, se está na zona do rebaixamento não, é dar esse mole, essa infantilidade, digamos assim, né? Do segundo gol do Santos. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer numa equipe que busca e ainda brigar pelo título, busca pelo menos uma vaga direta na Libertadores. Esse mole é inadmissível. Mas quanto a isso, eu já conversei com o grupo depois do jogo no vestiário. A cobrança teve, pode ter certeza, e a cobrança foi grande, que é pro bem deles. Porque não dá. Não dá pra gente tomar um gol esperando que a bola saia. Não, a bola isso aqui não determina e a bola não saiu, porque eu estava na linha. Então não tem que pagar para ver. Tem que correr atrás, fazer a falta, correr, brigar pela bola e depois ver se a bola saiu ou não. Que aí o VAR vai ver. Agora, esperar que o VAR vai dar uma bola que não saiu, aí realmente incrível, foi o erro inadmissível nosso. Por isso que nós deixamos aqui mais 3 pontos hoje. É isso, e além de deixar os 3 pontos da Belmiro, o Grêmio teve desfalques, né? O Reinaldo foi expulso no final do jogo, o Gustavo Martins tomou o 3º amarelo e o próprio Renato foi expulso também, porque reclamou com a arbitragem. A gente vai ouvir o Renato falando, só que dessa vez ele falou que a expulsão dele foi justa, porque, segundo ele passou do ponto ali na reclamação com o 4º árbitro. Vamos ouvir mais uma vez o Renato Portaluppi. Renato, por que você foi expulso? Bom, vamos lá, bem a explicação. Eu fui expulso pelo seguinte: em primeiro lugar, eu mereci ser expulso. Mas tem um fato, que eu fui cobrar do árbitro, do 4º árbitro, que nem tinha sido falta do Reinaldo. Ele deu o 2º amarelo e o auxiliar dele, o Bandeirinha, estava na frente do lance, poderia auxiliá-lo, não auxiliou. Pelo menos na visão que eu vi o lance no vestiário, e na hora nem falta foi. Na pior das hipóteses, que não entendeu, eu estava na linha, como eu vi que a bola não saiu, estava na linha, nem falta foi. E eu não estou dando desculpa, não. Na minha opinião. Na pior das hipóteses foi falta, não era falta para cartão amarelo. E aí eu me exaltei. Eu falei para o 4º árbitro que eu estava cansado de ser roubado. Errei. Eu estou assumindo o erro. Estou assumindo e a expulsão foi justa. Isso, Renato expulso ali no finalzinho do jogo também. O Grêmio teve um final de jogo muito conturbado, né? Teve o gol ali, um erro bizonho do Ferreira. E o sistema defensivo do Grêmio, porque o Ferreira parou de correr porque ele era o mais próximo. Mas os outros atletas também não voltaram. Então, quando eles começaram a correr, o Santos já tinha 3 jogadores contra 1. E aí ficou fácil ali
para o centroavante do Santos fazer o seu primeiro gol com a camisa, né? Uma contratação nova do Santos, mais uma vez com o passe do Soteldo, o Santos fazendo 2-1. Agora o Grêmio tem um jogo só lá no outro final de semana para conseguir se recuperar no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos contra o Corinthians e hoje está na 5ª colocação. Falar agora sobre o Internacional, porque se o Grêmio foi derrotado, o Inter também foi, gente. Lá no Beira-Rio, sábado, 4 horas da tarde, não tinha muito no estádio, o tempo ajudou, mas a torcida não foi muito para esse jogo, não pilhou muito esse jogo, a gente pode dizer assim. E o Inter logo no começo já sofreu um gol, né? O Depena derrubou ali o Marinho, Thiago Galhardo, ex-jogador do Inter, bateu e bateu bem. Fez gol, não comemorou o gol, né? Disse que respeita o Internacional, viveu talvez a melhor fase da carreira aqui em Porto Alegre. E o Inter até tentou, a gente está vendo aí o lance do Bruno Henrique, bola na trave, na sequência vai ter uma cobrança de falta do Maurício também na trave. O Inter teve boas oportunidades no primeiro tempo, no segundo tempo não teve oportunidades tão boas assim. Teve um lance que o pessoal reclamou de pênalti, a bola, que é esse lance aí que teoricamente o jogador chuta ali, encosta no Arangues, no rosto do Arangues, o pessoal reclamando de pênalti, pé alto, queria o pênalti, mas o juiz não deu, o VAR também não chamou, deu bastante confusão, bastante polêmica esse lance aí, mas o árbitro não marcou, o Inter também não pode reclamar que foi culpa da arbitragem a derrota, né? O Inter jogou muito pouco futebol, estava com um time misto ali, um time alternativo, pensando na Libertadores e não conseguiu a vitória mais uma vez no Brasileirão, está se aproximando do Z4 e é preciso ligar o alerta. A gente vai ouvir agora Eduardo Cudê, que na coletiva falou sobre vários assuntos, um deles que não esperava enfrentar tanta dificuldade assim nesse começo de trabalho e avaliou esse jogo. Não quis colocar a culpa na sorte, mas falou um pouquinho sobre isso também. Acho que sí coincido en que tuvimos muchas dificultades en cuanto a los resultados, que es evidente. Mas acho que hoy hicimos lo que teníamos que hacer en cuanto a cuidar a algunos jugadores que no iniciaron y algunos jugadores que teníamos un cambio previsto, pase o que pase, como Vitao, ¿no? Por darte un ejemplo, que teníamos que sacar, porque la verdad es que vamos a jugar en 3 días en altitudes y bueno, tomamos algunos riesgos medidos, por hablar de alguna manera, ¿no? En cuanto al tiempo de juego y a veces eso condiciona. Después, en cuanto al juego, hicimos 10 minutos que no gusté porque fueron tu transición de ida y vuelta. Generamos y no generaron. Y a partir de ahí, de que tomamos el gol, llevamos todo el peso del juego y bueno, no estamos pudiendo convertir situaciones y ya no gusta hablar de suerte, ¿no? Porque sí coincido con usted en cuanto a los resultados, es muy difícil cuando el resultado no aparece, hablar de suerte, ¿no? Pero sí que generamos muchas situaciones, que mostramos que tenemos condiciones de competir, el Brasileirão también, mas o foco principal, o que puedo hablar hoy, no es una excusa, que o foco principal está no jogo de terça. Poder falar muito pausado, né? Ele tá tentando falar um portunhol melhor, mas ainda é complicado entender o que o treinador do Inter fala algumas vezes ali. Ele faz umas pausas para respiração muito longas, né? E fica no meme, né? No e as palavras ficam meio confusas. Mas o Cudê falou um pouco, falou por quase meia hora depois do jogo, tentando dar algumas explicações. Falou muito sobre não gostar de ter que poupar os atletas, mas entender que era necessário, porque o Inter tem jogo na Bolívia amanhã. Inclusive a gente mostrou semana passada o cronograma do Inter, a gente vai atualizar agora para falar que o Inter viaja ainda hoje para Santa Cruz de la Sierra, treinou hoje em Porto Alegre às 10 horas da manhã, viaja hoje às 2h30 da tarde, daqui a pouquinho, daqui 40 minutos o Inter está embarcando lá para Santa Cruz de la Sierra e amanhã de manhã viaja então para La Paz, onde disputa contra o Bolívar a primeira partida das quartas de final da Libertadores. A gente vai ouvir agora o lateral esquerdo René, que projetou esse jogo. René que já jogou na altitude quando era atleta do Flamengo, saiu vitorioso daquele jogo. A gente vai ouvir
o lateral projetando o jogo entre Inter e Bolívar amanhã, lá em La Paz. A altitude vai impactar, mas também não é só a altitude, o Bolívar é um time qualificado, a gente confere o René falando sobre esse jogo. Que Libertadores é um campeonato muito especial, é um campeonato que, independente do adversário, é sempre jogos difíceis. Então, acredito que vai ser um jogo muito difícil lá na Bolívia, não só pela altitude, mas pela qualidade também do time adversário. Mas a gente está se preparando aí da melhor maneira possível, esperamos que possamos fazer um grande jogo lá, que possamos minimizar essa altitude aí, que a gente possa conseguir impor nosso ritmo e sair de lá com um bom resultado para o jogo da volta. É um time que gosta muito da posse de bola, é um time que joga muito em cruzamentos também, até pelo fato de jogar na altitude, ele sabe que é uma coisa que prejudica quem não está acostumado, mas é um time que tem qualidade, tem boas infiltrações, tem um centroavante de boa movimentação. É um time que é difícil de ser batido, principalmente na sua casa, mas que por os objetivos que a gente tem de chegar na final, de ser campeão da Libertadores, tem que passar por todas as dificuldades. Acredito que já mostramos que estamos prontos para qualquer dificuldade. Espero que contra o Bolívar não seja diferente e que a gente possa conquistar um grande resultado lá que possa ser uma vitória. René projetando esse jogo contra o Bolívar de amanhã, jogo às 7 horas da noite, é um pouco mais cedo do que foi os confrontos do Inter contra o River Plate, até pela qualidade do jogo, né? Inter e River Plate, aí o pessoal estava com muita atenção em toda a América do Sul. Inter e Bolívar, é claro, o torcedor do Inter quer saber muito, mas o Bolívar é um adversário que tem investimento do Grupo City, é um grande time, mas que não desperta tanto interesse, assim a gente sabe que esses horários, sim, são influenciados pela grade de televisão. A gente encerra o esporte de hoje, lembrando que amanhã tem esse jogo decisivo e a gente projeta mais sobre ele aqui no Fala Rio Grande.